Eu cheguei para o dia de ação de graças e ouvi minha família rindo na cozinha. Ela é uma completa perdedora. Minha mãe se virou, com um sorrisinho de canto. Ah, você veio? Eu respondi, sério? Então arrumem suas coisas. Vocês não moram mais aqui. Silêncio. Os garfos pararam no ar. Meu nome é Elizabeth. Sou de Charleston, Carolina do Sul. E tudo isso começou no dia em que ofereci minha casa para minha família depois que a deles foi destruída por uma enchente. Não foi uma enchente pequena, ela destruiu quase tudo que eles tinham. O dinheiro do seguro mal cobriu uma fração do que precisavam para reconstruir, e de repente eles ficaram sem saída. Minha mãe, meu pai, minha irmã mais nova, Ava, e a filhinha dela de 2 anos, Mia. Eu não pensei 2 vezes. Disse para eles se mudarem para minha casa, aquela que eu havia comprado 2 anos antes, nos arredores de West Ashley. Eu fui morar com meu namorado, Alex, do outro lado da cidade, enquanto eles ficavam lá, sem pagar nada. Parecia certo. Família ajuda família era o que eu dizia a mim mesma. No começo, eles eram gratos. Meu pai consertou algumas coisas pela casa. Minha mãe mantinha tudo arrumado, e Ava tentava não pedir nada. Mas, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Meus pais ficaram confortáveis. Demais. Tão confortáveis que pararam de pedir antes de fazer mudanças. Trocaram o tapete da sala. Pintaram o quarto de hóspedes sem me avisar. Pararam de agradecer. Depois vieram os pedidos de dinheiro. Começaram pequenos, uns $200 para fraldas, fórmula, mantimentos, gasolina. E foi crescendo. Minha mãe ligou pedindo $600 para ajudar com o carro da Ava. Meu pai queria 1.200 para reparos na propriedade inundada. Mais 500 para despesas médicas que, no fim, eram para o cachorro. Sempre com o mesmo tom, como se eu tivesse obrigação de pagar. E sempre usando Ava e Mia como desculpa pelo bem do bebê. Mas Ava nunca mencionava nada disso. Quando perguntei, ela pareceu surpresa. Disse que nem sabia que eles estavam pedindo. Então deixei pra lá. Disse a mim mesma que eles estavam passando por dificuldades e que eu podia ajudar. Então chegou o dia de ação de graças. Eu disse que não estaria em casa, que passaria o fim de semana na casa dos pais do Alex. Mas não era verdade. Eu tinha um pressentimento. Algo em mim precisava ver o que estava acontecendo pelas minhas costas. Falei para Alex que queria passar na casa antes, só para pegar uma coisa, mas não toquei a campainha. Nem bati. Entrei em silêncio, por volta do meio-dia. A porta da frente estava destrancada. Senti o cheiro do peru desde a varanda. Lá dentro estava quente, cheio de vozes e barulho de talheres. Ouvi risadas vindas da cozinha. E então ouvi meu nome. Ela é uma completa perdedora, disse minha mãe. Risadas altas. Parei antes da entrada da sala de jantar, ainda fora de vista. Ela desfila por aí como se fosse uma grande empresária, disse meu pai. Mas sejamos sinceros, ela não é nada sem o Alex. A voz da minha tia se intrometeu, aposto que ela está endividada até o pescoço. Só finge que é bem-sucedida. E então, de novo, minha mãe, sinceramente, aquela casa devia ser da Ava. Pelo menos ela tem uma filha para criar. A Elizabeth só fica brincando de adulta com o apartamento chique e a boutique online. Aquela casa nem serve para ela. Aquilo bastou. Eu entrei na sala. Cada pessoa ali congelou. Os olhos da minha mãe se fixaram nos meus. E tudo que ela disse foi: "Ah, você veio." Olhei ao redor minha família, dentro da minha própria casa, falando de mim como se eu fosse uma estranha da qual eles tiravam proveito. Eu disse: "Sério? Então arrumem suas coisas. Vocês não moram mais aqui." O silêncio foi absoluto. Dava para ouvir até um alfinete cair. Os garfos ficaram suspensos no ar. Ninguém se mexeu. Ninguém disse nada. Passei por eles direto para a sala de estar, peguei uma das caixas de armazenamento debaixo da mesa e a joguei no chão. Meu pai se levantou, parecendo pronto para falar alguma coisa, mas eu não me importei.
Ava entrou no cômodo segurando Mia, com uma expressão confusa. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Ficava apenas olhando de um para o outro, depois para mim. Minha mãe veio atrás de mim, tentando me acalmar, dizendo que eu estava exagerando. Meu pai completou, dizendo que era dia de ação de graças e que eu estava estragando tudo para todos. Respondi que eles tinham sorte por eu estar dando uma semana. Isso era eu sendo generosa. Eles continuaram falando, mas eu já não ouvia quase nada. Na minha cabeça, eu fazia anotações mentais o que eu ia mudar, o que começaria a cobrar, e como eu ia parar de deixar que passassem por cima de mim. Ava não disse muito, mas dava para ver que ela também começava a perceber alguma coisa. Dei a eles 7 dias. Depois disso, as coisas iam ficar bem sérias. No dia seguinte ao dia de ação de graças, acordei com uma mensagem longa da minha mãe, como se nada tivesse acontecido. Fico feliz que você tenha passado aqui ontem. Mia sentiu sua falta. Espero que tenha comido um pouco do recheio. Eu não respondi. Não sei que tipo de malabarismo mental é preciso para fingir que a cena do dia anterior não aconteceu, mas ela conseguiu. Meu pai não mandou mensagem e ligou 2 vezes. Deixou um correio de voz que era basicamente ele suspirando e dizendo que não devíamos deixar as emoções estragarem as festas. Que emoções exatamente? As de uma filha que ouve os pais falando mal dela na própria cozinha, e depois é acusada de estragar o feriado por reagir? Ava me mandou mensagem perto da hora do almoço. Curta e sincera, podemos conversar quando você estiver pronta? Eu disse que entraria em contato em breve. Até domingo, o clima já tinha mudado. Nem precisei estar lá para sentir. Minha tia mesma que riu quando minha mãe me chamou de perdedora postou algo nas redes sociais sobre pessoas ingratas que esquecem quem sacrificou por elas. Tinha 5 curtidas e um comentário da minha mãe com um emoji de coração. E então, como se fosse de propósito, recebi uma solicitação no Venmo do meu pai, $280. A descrição dizia, creche do bebê, semana que vem. Fiquei olhando para a tela por 1 minuto e encaminhei para Ava. Ela respondeu na hora, isso não veio de mim? A creche da Mia já está paga até dezembro. Eles estavam usando ela de novo. Usando o bebê. Eu nem rejeitei o pedido. Só ignorei. Naquela mesma noite, decidi que não ia esperar 7 dias. Eles teriam a semana, sim, mas eu ia estar no controle do que aconteceria a seguir. Na terça-feira, Ava ligou. Disse que estava sentada no carro, no estacionamento de um Target. Não queria voltar para casa ainda. Eu me ofereci para encontrá-la, e acabamos ficando quase 1 hora ali, conversando. Ela me contou que eles estavam pressionando ela. Não diretamente, mas de um jeito que deixava tudo bem claro. Eles esperavam que Ava conversasse comigo, que me fizesse voltar à razão. Eles agem como se fosse sua responsabilidade consertar tudo, ela disse. Como se, por você não ser mãe, sua vida não contasse de verdade. Mas é você a única que realmente me ajuda. Perguntei se ela queria sair da casa. Ela hesitou não porque não quisesse, mas porque não sabia como. O trabalho dela pagava o suficiente para se manter, mas não para bancar um aluguel sozinha. Além disso, ela estava presa no meio de tudo, sempre tendo que explicar ou justificar as decisões dos outros. Então, ela disse algo que ficou na minha cabeça: sinto que eles estão mais confortáveis em me usar do que em me ajudar. Era tudo o que eu precisava ouvir. Na noite seguinte, apareci na casa. Na minha casa. Não liguei, não mandei mensagem antes. Simplesmente entrei e pedi que desligassem a TV, que precisávamos conversar. Sentei em frente aos meus pais e fui direta: se quiserem continuar morando aqui, o aluguel é de $2.000 por mês, a partir do 1º dia do mês que vem. Sem atrasos, sem desculpas. Vocês moram na minha casa, então vão contribuir com ela. Minha mãe ficou em choque, como se não acreditasse que eu estava falando sério. Meu pai riu como se fosse uma piada. Como se a mesma pessoa que eles chamaram de a fracassada não fosse quem vinha pagando todas as contas deles. Ele perguntou: você vai mesmo cobrar aluguel dos seus próprios pais? Eu respondi: vou cobrar de 2 adultos que riram de mim na minha cozinha. Eles se irritaram, tentaram inverter a situação, disseram que me criaram, que eu devia ser grata.
Disseram que só estavam desabafando. Mas eu não cedi. Dei um prazo, até o primeiro dia do mês, ou teriam que procurar outro lugar. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem deles dizendo que iam conseguir o dinheiro. E 2 dias depois, o pagamento entrou na minha conta os $2.000 inteiros. Deixei o dinheiro parado por uns 10 minutos. Depois, transferi 1.500 para a conta da Ava. Sem mensagem, sem explicação, só uma transferência silenciosa. Algumas horas depois, ela respondeu com uma única palavra: por quê? Eu disse: porque você é a única que nunca tirou nada de mim. Mais tarde, ela me ligou. Disse que estava pensando em sair de casa, que talvez finalmente fosse a hora. Ainda não tinha um plano, mas já estava olhando apartamentos vi um perto do trabalho, com um aluguel acessível. E então ela disse algo que me marcou mais do que tudo: quero construir algo meu. Não quero que a Mia cresça achando que isso é normal. Foi aí que percebi que ela estava falando sério e que nossos pais não faziam ideia da mudança que estava prestes a acontecer. Depois que o aluguel foi pago, veio o silêncio. Nenhuma mensagem passivo-agressiva da minha mãe. Nenhuma ligação desconfortável do meu pai. Nem sequer um obrigado. Só silêncio, como se eles esperassem que o dinheiro apagasse o que aconteceu, sem precisarem admitir nada. Mas não apagou. O silêncio dizia tudo. Eles não estavam arrependidos. Só estavam se reorganizando, reescrevendo a história na cabeça deles. Aquela velha história de que eu ainda era o problema. Emocional demais, ingrata demais. A filha que esqueceu a seu lugar. Enquanto isso, Ava e eu estávamos conversando mais do que nunca. Ela ainda morava na casa, mas mentalmente já começava a se desligar. Quase toda noite, ela me mandava anúncios de apartamentos. A maioria era terrível, caros demais, em bairros ruins ou tão pequenos que nem caberia o berço da Mia. Mas um deles chamou a nossa atenção. Um apartamento pequeno, 2 quartos, numa parte tranquila da cidade, a 10 minutos do trabalho dela. O aluguel era de $800 por mês. Nada luxuoso, mas limpo, claro e aconchegante. Parecia um verdadeiro recomeço. Ela ainda não tinha se inscrito para alugar. Disse que não estava pronta. Mas a forma como ela disse foi diferente, não era medo. Era cálculo. Ela não estava pedindo permissão. Estava planejando o próximo passo. Enquanto Ava começava a encontrar sua voz, meus pais estavam ocupados tentando manter o controle. Na sexta noite, recebi uma mensagem longa e melosa da minha mãe. Pensamos em tudo e percebemos que você só quer o melhor. Agradecemos a lição sobre limites. Esperamos que isso possa ser um ponto de virada para nossa família. A Ava anda um pouco distante. Talvez você possa conversar com ela, de mulher para mulher. Li 3 vezes. Eles não estavam preocupados com Ava, estavam preocupados com o fato de ela estar do meu lado. Não respondi. 2 dias depois, Ava me ligou. Estava sentada no carro, parada na rua, a poucos metros da casa. Disse que, depois do jantar, eles a chamaram de lado e perguntaram diretamente o que nós estávamos tramando. Disseram que eu devia conversar com ela. Que não queriam me perder. Que, se eu realmente me importasse com a família, ajudaria a manter a paz. Perguntei o que ela respondeu. Disse que não estou aqui para gerenciar as emoções de ninguém. Não sou tradutora de ninguém. Eu te apoio, e é isso. Depois ela disse que precisava de um tempo. Fez uma pequena mala, pegou Mia e apareceu na casa do Alex 1 hora depois. Montamos o colchão de ar na sala e, pela primeira vez em meses, o ambiente não estava pesado. Ava parecia exausta, mas havia uma calma silenciosa nela. Mia adormeceu quase na hora. Ava sentou no chão com uma xícara de chá e ficou olhando em volta por um tempo. É a primeira vez em meses que sinto que consigo respirar, ela disse. Contei ela meu plano, todo o pagamento de aluguel que meus pais fizessem iria para ela. Inteiro. Eles queriam brincar de senhorios e inquilinos? Tudo bem. Que pagassem o aluguel e aquele dinheiro construiria a nova vida da Ava. Ela me olhou como se não soubesse o que dizer. Depois assentiu devagar e sussurrou. Eles vão enlouquecer. Nós duas rimos.
No dia seguinte, Ava voltou para casa. Não para ficar só para começar a empacotar o resto das coisas. Não contou nada a eles ainda. Disse apenas que queria organizar as roupas da Mia e separar algumas caixas. Minha mãe ficou rondando enquanto ela arrumava, tentando puxar conversa, fingindo que nada tinha mudado. Perguntou se Ava tinha falado comigo recentemente. Ava respondeu que sim. Depois disso, silêncio. Meu pai apareceu enquanto Ava estava colocando as malas no porta-malas do carro. Perguntou se ela ia viajar no fim de semana. Ela apenas sorriu e respondeu, ainda não sei. Eles não perguntaram mais nada. Naquela noite, Ava me mandou uma mensagem: vou ficar com o apartamento. Ela ligou para o proprietário, visitou o lugar naquela tarde e preencheu a papelada. Era dela. A mudança ficou marcada para a semana seguinte. Foi então que percebi, meus pais ainda viviam no passado, agarrados à versão da família em que controlavam tudo onde culpa e pressão mantinham a gente na linha. Eles não tinham percebido a mudança. Achavam que Ava nunca sairia, que dependia deles. Não faziam ideia de que ela já tinha partido, pelo menos por dentro. Quando o contrato de Ava foi aprovado, ela já estava meio caminho andado para fora, mentalmente. Não chorou, não hesitou. Só disse: sexta é o mais cedo que consigo pegar as chaves. Vou sair antes que eles percebam. Planejamos tudo, hora por hora. Ela ficaria alguns dias na minha casa com Mia, enquanto montava o novo apartamento. Eu ajudaria com o essencial: pratos, roupas de cama, móveis, o que fosse preciso. Ela queria que a mudança fosse tranquila. Sem drama, sem chantagens emocionais de última hora. Na manhã de sexta-feira, Ava começou a arrumar as coisas enquanto Mia, sentada dentro de um cesto de roupa suja, comia cheirios secos. Meus pais ainda dormiam. Ava só levou o que precisava: roupas, fraldas, brinquedos, o colchão do berço amarrado no teto do meu carro. Não tocou em nada sentimental, nada que pudesse gerar uma cena. Quando saiu de casa, nem olhou para trás. Assim que chegamos ao meu apartamento, ela olhou em volta, sentou-se comigo no sofá e soltou aquele tipo de suspiro que só vem depois de se segurar por tempo demais. Pedimos comida e não falamos dos nossos pais, pelo menos não de imediato. Foi uma sexta-feira normal, só que dessa vez, Ava não precisava fingir que estava à vontade perto de pessoas que a esgotavam. Tudo ficou calmo até às 9 da noite. Foi quando meu celular começou a vibrar. Primeiro, uma mensagem do meu pai: a Ava está com você? Depois, da minha mãe: você acha isso engraçado? Roubar a própria irmã? Logo vieram as ligações 5 seguidas. Ignorei todas. Ava olhou o celular dela: 12 chamadas perdidas. Uma mensagem dizia: você não pode simplesmente sair com uma criança. Está sendo irracional. Mostrei as minhas mensagens para ela. Ela me olhou e disse: eles realmente acham que são donos da gente, né? Eu não respondi. Ficamos ali, sentadas no escuro, com a TV no mudo e o som suave da Mia dormindo no quarto de hóspedes. No sábado, as coisas pioraram. Eles deviam ter percebido que ela não voltaria, porque ao meio-dia comecei a receber mensagens dos primos, capturas de tela. Minha mãe tinha surtado no Facebook. Escreveu: imagina fazer de tudo pelos seus filhos, só para eles virarem as costas e te traírem. A casa está mais silenciosa agora. Mas talvez isso seja bom. Menos atitude, menos ingratidão. Os comentários eram previsíveis: essas gerações de hoje, crie bem e veja o que ganha. Um dia eles vão se arrepender. Mas então alguém inesperado respondeu: meu tio Tim, o irmão mais velho da minha mãe. Talvez, se você tivesse ajudado a Ava em vez de tentar controlá-la, ela não teria sentido que sair era sua única opção. Fiquei olhando para aquele comentário por um bom minuto. Eu não falava com o tio Tim há anos. Nunca fomos próximos. Os encontros de família sempre passavam pelo filtro da minha mãe. Se ela não gostava de alguém, simplesmente não víamos essa pessoa. Então o celular vibrou de novo. Era uma mensagem privada dele. Esperei anos para ver um de vocês enfrentá-los. Estou orgulhoso de você. E a Ava, ela é mais corajosa do que muitos adultos que conheço. Aquilo me atingiu mais do que eu esperava.
Não porque eu precisasse de validação, mas porque, pela primeira vez, consegui ver tudo de fora. Nós não éramos loucas. Não estávamos exagerando. Outras pessoas vinham observando o mesmo comportamento por anos e ficavam caladas. Mas aquele silêncio estava começando a se quebrar. Naquela noite, Ava voltou a casa, só por um momento. Precisava pegar mais algumas coisas. Não avisou que iria. Estacionou a alguns metros e entrou pelos fundos. Minha mãe estava na sala, no telefone, desabafando com alguém. Ava ouviu antes mesmo de chegar ao corredor. Agora ela acha que é tão independente. Como se mudar para o quarto de hóspedes da Elizabeth fosse algo grandioso. Dá um mês e ela volta rastejando. E quando voltar, não vou facilitar para ela. Ava não disse nada. Apenas entrou, pegou uma caixa com seus documentos importantes e se virou para sair. Quando estava saindo, minha mãe a viu. Nem vai dizer oi. Ava apenas respondeu, não vou voltar. E fechou a porta atrás de si. 3 dias depois, ela se mudou para o apartamento. Era pequeno, 2 quartos, paredes bege, nada luxuoso, mas tinha janelas que deixavam entrar uma luz suave pela manhã, uma vista da rua e espaço suficiente para Mia ter o próprio cantinho. Era dela. Eu a ajudei a pendurar cortinas e desempacotar algumas coisas, mas não fiquei muito. Ela queria fazer o resto sozinha. Mais tarde, ela me mandou uma mensagem, eu não percebia o quanto precisava sair até sair de verdade. É como se eu estivesse respirando pela primeira vez. Eu disse que estava orgulhosa dela. Enquanto isso, de volta à casa dos meus pais, eles ficaram em silêncio conversando com parentes que já tinham parado de fingir que não viam o que estava acontecendo, reclamando para uma plateia cada vez menor, sem entender por que ninguém aplaudia mais. Diziam que a casa estava mais quieta sem nós. Dessa vez, era verdade. Uma semana depois de Ava se mudar, minha mãe mandou uma mensagem perguntando se ela queria vir para o jantar de domingo. Ava não respondeu. No dia seguinte, minha mãe mandou outra mensagem, dessa vez com uma foto do antigo copinho da Mia e a legenda: ainda temos suas coisas aqui. Você não acha que a Mia gostaria de ver os avós? Mesmo assim, silêncio. A verdade é que Ava nunca contou onde estava morando. E nem precisava. Eles sabiam que ela não estava mais comigo e era só isso que tinham. Acho que essa incerteza deixou minha mãe completamente fora de si. Ela não podia mais fingir simpatia, nem usar culpa, nem aparecer de surpresa. Era a primeira vez na vida em que minha mãe não estava no controle e ela odiava isso. Então começaram a ligar para os parentes de novo. Minha tia foi a primeira. Disse que não queria tomar partido, mas achava que eu estava sendo muito dura, que família devia sempre conversar. Eu falei direto, eles tiveram um ano inteiro para conversar, e tudo o que fizeram foi tirar vantagem. O único motivo de estarem bravos agora era porque o passeio grátis acabou. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: bem, estão dizendo que você e a Ava planejaram tudo para expulsá-los. Eu ri. Mas eles ainda estão morando lá, não estão? Ela não soube o que responder. E não foi só ela. Nos dias seguintes, as ligações começaram a se acumular, mensagens de primos distantes, amigos da família querendo saber o que aconteceu. Pessoas que não falavam comigo há anos, de repente, estavam muito interessadas na verdade. Mas o que me surpreendeu mesmo foi o quão rápido a simpatia mudou de lado. No começo, todos tentavam ser neutros. Mas quando expliquei o que realmente estava acontecendo, que meus pais viviam sem pagar um centavo em uma casa que era minha, que falavam mal de mim pelas costas e usavam a Ava e a Mia para me manipular por dinheiro, as pessoas começaram a enxergar de outro jeito. Um primo perguntou: espera, eles não pagavam nada? E depois ficou indignado quando soube que ficaram bravos por eu cobrar aluguel. Outro me mandou mensagem em particular: eles me disseram que você era egoísta. E completou: sinceramente, eu teria mandado eles embora faz tempo. No começo foi devagar, mas logo algo virou. Cada vez mais pessoas começaram a mandar mensagens para Ava também oferecendo ajuda, oferecendo para cuidar da Mia. Um parente até deu para ela um berço e uma cadeirinha de alimentação usados, mas em ótimo estado. Meus pais odiaram isso. Começaram a ligar para Ava de novo, dizendo coisas como: você está deixando as pessoas acharem que somos maus pais.
Já nos envergonhou bastante. Em um momento, meu pai até mandou para ela um print de um grupo da família onde os parentes perguntavam o que tinha acontecido como se isso provasse que nós éramos as culpadas por destruir a família. Ava me contou e depois disse algo que eu não esperava: acho que eles nem querem que eu volte. Só estão com raiva porque não puderam controlar a narrativa. E ela estava certa. Nunca foi sobre ela ter saído. Foi sobre ela ter saído do jeito dela, sem pedir permissão, sem brigar, sem implorar. Ela fez tudo em silêncio, e isso os deixou ainda mais barulhentos. Mas eu ainda não tinha terminado. Quando o segundo pagamento de aluguel dos meus pais caiu, enviei R$ 1.800 para Ava. Disse para usar com o depósito da creche, roupas novas para Mia, ou simplesmente para respirar sem se preocupar com contas. Ela me ligou naquela noite e disse: "Você sabe que eles vão surtar quando descobrirem, né?" Eu respondi: "Ótimo." Porque, no fim das contas, aquele dinheiro nunca foi deles. Era meu. E finalmente eu estava usando para algo que fazia sentido, dando a Ava o que nossos pais nunca deram: apoio de verdade. Enquanto eles ainda passavam horas ao telefone com quem estivesse disposto a ouvir, tentando distorcer a história, Ava estava se acostumando à nova vida. Alguns dias depois, ela me mandou uma foto da Mia dormindo em um pequeno colchão rosa, com a luz do sol entrando pela janela do apartamento. A mensagem dizia: "Ela nem acordou uma vez essa noite. Finalmente está quieto." Enquanto isso, na minha casa, o silêncio era denso. Meus pais ainda estavam lá, ainda amargos, ainda pagando aluguel para a filha que, segundo eles, não merecia nada daquilo. Deixei que reclamassem. Aquela casa é minha. E agora eles finalmente entendiam o que isso significava. Faz 3 meses desde que Ava se mudou. Não falamos mais com nossos pais desde o último pagamento de aluguel. Sem mensagens, sem ligações, sem visitas inesperadas, apenas transferências mensais que caem na minha conta como um relógio. 2.000 no primeiro dia do mês. Sem bilhete, sem comentário. Como uma conta que eles odeiam pagar, mas não tem como evitar. A última vez que minha mãe tentou contato foi há 6 semanas. Ela mandou uma foto de um par de sapatos da Mia que encontrou no armário. A mensagem dizia: "Talvez possamos nos encontrar no meio do caminho. Ainda somos família." Ava visualizou e não respondeu. Acho que parte de mim acreditava que, com o tempo, ficaria mais fácil para eles, que acabariam aceitando que a gente se afastou. Mas não. Eles só mudaram o foco da culpa. Pelo que ouvi de um primo, agora dizem que a Ava cortou o contato completamente e que eu estou colocando ela contra a família. Quase dá para rir de tão previsível. Por anos, agiram como se fossem a cola que mantinha tudo unido. Mas, no segundo em que nos afastamos, desmoronaram. E, em vez de olharem para dentro, dobraram a aposta na narrativa de que nós é que éramos frias, dramáticas e ingratas. Eles ainda moram na minha casa, ainda pagam aluguel como inquilinos que se recusam a admitir que existe uma dona. Ava, por outro lado, estava florescendo. O novo apartamento deu a ela algo que não sentia há anos: impulso. Ela se matriculou em um curso noturno de contabilidade na faculdade comunitária, disse que estava cansada de apenas sobreviver e queria um emprego com melhores horários e mais estabilidade. Também conseguiu uma ótima creche para Mia, a poucos quarteirões de casa. Cada vez que eu a visito, há algo novo: uma prateleira que ela mesma instalou, uma mesa de segunda mão que lixou e pintou, uma parede cheia de desenhos da Mia, exibidos como se fosse uma galeria. Ela construiu algo a partir do nada. Na semana passada, durante o almoço, Ava me disse que estava pensando em se mudar de novo. Não porque precisasse, mas porque queria. Tinha encontrado outro apartamento ainda pequeno, ainda acessível, mas com um pequeno pátio cercado e mais luz na cozinha. "É 800 por mês", disse ela. "Acho que posso dar conta." Perguntei se precisava de ajuda com o depósito. Ela balançou a cabeça. "Não. Quero fazer essa sozinha. Quero que a Mia cresça dizendo: minha mãe conseguiu por conta própria, e não a minha mãe sempre precisou pedir ajuda. Quero ser forte por ela." Senti uma mistura estranha de orgulho e tristeza. Orgulho porque ela estava fazendo o que ninguém na nossa família jamais nos ensinou a fazer: se sustentar de verdade. Levantar, sair, recomeçar do zero. E a dor veio junto, não pela perda,
mas por termos demorado tanto tempo para entender que não devíamos nosso silêncio a ninguém só porque compartilhávamos o mesmo sangue. Ava se mudou pro novo apartamento no fim de semana passado. Não fez alarde, não anunciou nada. Só empacotou as coisas, alugou um caminhão pequeno e foi. Eu ajudei a pendurar a barra da cortina e a carregar uma estante por 2 lances de escada. Então ela ficou parada no meio da nova sala, respirando fundo, sorrindo como quem finalmente sabe que tomou a decisão certa. Ela me olhou e disse: "Acho que terminei de pedir desculpas por ter ido embora." Eu assenti. Bom, porque a gente não queimou nenhuma ponte, só parou de sustentá-la. Não falamos muito mais sobre nossos pais. Não há nada a dizer. Eles ainda moram na casa que eu possuo. Ainda reclamam para quem quiser ouvir sobre como fomos ingratas. Mas pararam de tentar entrar em contato. Talvez porque saibam que não adianta mais. Talvez, no fundo, até sintam alívio. Agora, não há mais ninguém sob aquele teto para questioná-los, para pedir algo melhor, para mostrar o espelho. E, sinceramente, tudo bem. Ava e eu encontramos algo fora daquela casa que nunca tivemos dentro dela: paz. Ela vive num apartamento aconchegante, paga as próprias contas e cria a filha do jeito que quer. Eu continuo com o Alex, continuo tocando meu negócio, ainda uso o dinheiro do aluguel para ajudar a Ava quando ela precisa ir embora. Ultimamente, ela precisa cada vez menos. Às vezes, as pessoas perguntam se algum dia vamos voltar a falar com nossos pais, se há chance de consertar as coisas. Mas a verdade é que nós não quebramos nada. Só paramos de deixar que nos quebrassem. E isso fez toda a diferença.